Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei a sua professora de língua portuguesa, tá certo? Hoje a gente começa um assunto novo, a gente vai ver o novo acordo ortográfico. Olha aí, o que é que mudou na nossa língua recentemente, tá certo? Nós estamos ao vivo do Distrito de Educa Recife, mas essa aula também ficará disponível no app, no app Educa Recife e também na nossa plataforma lá no YouTube, tá certo? Lá você pode curtir, comentar, compartilhar e rever esse conteúdo, caso você fique com alguma dúvida, beleza? A nossa aula, ela tem uma comunicação ao vivo, né? Vocês utilizam aí o app do Educa Recife para falar com a gente ao mesmo tempo em que a aula está acontecendo. Quem faz a nossa comunicação hoje, quem faz o nosso chat é a professora também de língua portuguesa, Adriana Maria. Vamos dar um oi para ela? Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui ligadinhos no chat, tá? Então coloca aí as dúvidas de vocês, comenta, fala o nome da escola, do seu professor. Estamos aqui ligadinhos em vocês. Isso, a gente quer saber tudo da vida de vocês, tá certo? Quem faz a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais é a nossa querida intérprete Elaine. Seja muito bem-vinda, Elaine. Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje. Eu sei que vocês já estão arrumados aí, vocês estavam assistindo a aula dos professores de matemática, né? Tiago e Pedro. Mas se você saiu, foi ao banheiro, foi buscar uma água, foi buscar um lanche, volta aí para sua cadeirinha, reorganiza o seu material, se aconchegue e vamos comigo nessa aula, tá certo? Gostaria de lembrar também que antes de começar a nossa aula, do Outubro Rosa, que eu venho falando aqui ao longo das nossas últimas aulas, né? Sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, se você tem aí a sua mãe, a sua tia, a sua avó, as mulheres que cercam a sua família, conversem com elas, digam que elas precisam fazer o autoexame e se tiver alguma anormalidade no seio, que procurem a ajuda de um mastologista, tá certo? De um médico especialista, porque o diagnóstico precoce de câncer de mama pode salvar a vida da pessoa que você ama. Então divulgue essa informação, espalhe essa notícia, tá certo? Lembrando que câncer de mama também pode dar em homens, tá certo? Então, para ambos os gêneros é importante sim o diagnóstico precoce. Então vamos juntos no combate e prevenção do câncer. E agora a gente começa a nossa aula de fato, né? E eu disse que ela era sobre o novo acordo ortográfico. Como a gente sabe, a língua passou por algumas mudançazinhas estruturais, né, recentemente. Então a gente vai ver um por um agora quais foram essas mudanças, tá certo? Mas antes de começar, antes de vermos as mudanças produzidas pelo novo acordo, vocês sabem quais são os países que falam português? Isso é um tópico importante, porque a gente fica aqui, ó, no nosso mundinho, sem olhar para o mundo todo. O mundo é um lugar muito grande, tá certo? E tem milhões, bilhões de pessoas. Então, vocês acham que é só a gente que fala português? É não, viu? Tem um bocado de gente lá fora que também fala português. Vocês saberiam me dizer que outros países falam português também? Não? Vamos ver? A gente tem 9 países falantes da língua portuguesa, tá certo? Quais são eles? Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Portugal. Então, a gente tem 9 países. Então, há muita riqueza de vocabulário. Vocabulário são as palavras, né, que a gente usa. Há muita riqueza de construção de frase, embora a língua seja uma. Mas cada país vai apresentar o seu toque, o seu tempero à língua, tá certo? O acordo ortográfico, ele vem para tornar aquele tempero harmonioso, tá certo? Fazer com que as diferenças entre esses países não fiquem tão fortes a ponto de fazer com que as pessoas não se entendam. Então, agora que a gente sabe quais são os países que falam português, ficou mais fácil a gente entender com quem a gente pode conversar sem tradutor, tá certo? Cada um desses países possui particularidades, coisas que diferenciam a língua, né? Forma de falar, expressão. Então, coisas que são da cor local, que são de um lugar especificamente. Que uma pessoa de fora, um turista, às vezes um morador do mesmo país, mas de outra região, não vai saber entender.
Então, cada um desses 9 países, tem formas diferentes de abordar a língua, embora a língua seja a mesma, tá certo? E como tantos países falam português? Pois é, como é que isso surgiu, né, Viviane? Como é que eu tenho, Portugal, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Brasil, todo mundo falando a mesma língua? Isso surgiu porque Portugal, que é um país que está lá na Europa, foi um dos países que mais colonizou outros países no período das grandes navegações, no século XV e XVI. Foram ao todo 53 países. Sendo assim, a língua acabou habitando esses lugares e recebendo influências das línguas nativas de cada região, né? A gente vê isso muito nas aulas de história, de que como as grandes navegações aconteceram, né? Países como Portugal, Inglaterra, França, saíram desbravando o mar em busca de novos territórios. Isso no século XV. Então, a nossa língua, ela vem importada desse modelo de descoberta ou de invasão do território, depende muito de qual é o seu ponto de vista. O fato é que as línguas, por exemplo, a língua portuguesa não habitava o Brasil antes de 1500, ela passou a habitar quando os portugueses chegaram ao nosso território. Então, aqui, essa língua sofreu alterações pelo que já existia aqui, pelos povos que já habitavam o Brasil, tá certo? E vão se adaptando. A mesma forma ocorreram nos outros países, nos países africanos, por exemplo. Por exemplo, aí eu trouxe um pouquinho de diferença, de como a gente pode perceber essa diferença na fala, né? Nas palavras, com relação à mudança de palavras entre 2 países distintos. Então, no Brasil, se eu digo assim, legal. Como é que eu digo legal lá em Portugal? Será que é legal também? É não, é fixe. Tá vendo como é diferente? Como é que eu digo mouse no Brasil? A gente sabe o que é mouse, né? Aquele aparelhinho que a gente usa para mexer no computador, que também é uma palavrinha importada, né, do inglês, que significa ratinho. Mas como é que a gente diz rato lá em Portugal? A gente fala traduzindo, é o próprio ratinho. Então, em português, aqui do Brasil, a gente não traduz, a gente importou a palavra como ela é, mas lá no português de Portugal, eles traduziram e chamam o mouse de ratinho. E garoto? Garoto a gente sabe que é, né? Um menino, é um guri, é um boy, depende de como você chama. Lá em Portugal se diz gajo. Então, você veja como a diferença linguística trabalha, a gente está falando da mesma língua, é português o tempo todinho, mas cada país vai ter a sua forma diferente de construir aí o léxico, ou seja, o vocabulário da sua língua materna, tá certo? O novo acordo ortográfico foi realizado em 2009, nem faz tanto tempo assim, com o prazo de adaptação até 2012, e visa uniformizar e aproximar a gramática entre os 9 países que têm a língua portuguesa como língua oficial, ou seja, como é que eu facilito a comunicação entre 2 pessoas que falam a mesma língua? Através da gramática, né? Eu sei que muita gente tem muita raiva da gramática, porque é muita regra, é muito nome difícil, mas ela tem uma função prática. A função prática da gramática é unir os povos que falam a mesma língua, tá certo? Então, esse novo acordo ortográfico, ele surge nesse sentido também, de trazer cada vez mais aproximação entre os falantes do português. Mas por que uniformizar a língua é importante, Vivi? Para que os falantes de diferentes regiões geográficas e espaciais possam conseguir chegar a um valor semântico e gráfico semelhantes, a fim de facilitar a comunicação entre esses indivíduos. Então vamos lá, vamos parar para pensar. Imagina que um autor escreveu um texto lá em Portugal e ele está escrevendo em português, ou em Cabo Verde, está escrevendo em português. Mas quando chega no Brasil tem tanta palavra diferente, tem tanta construção diferente que o livro precisa ser traduzido. Veja só, eu vou traduzir de português para português, meio sem sentido, né? Então, o acordo, ele visa aí, assim como a gramática, unificar para que esses usos da língua fiquem os mais próximos possível e a gente consiga conversar com o nosso amiguinho que está do outro lado do mundo, sem precisar fazer aquela cara enrugada de quem não está entendendo nada do que ele está falando, tá certo? E sobre as regras, agora a coisa fica, né,
difícil. Eu sei que vocês não queriam, mas a gente vai. E a gente vai junto e nem é tão difícil assim, tá certo? A gente vai ver as regras do novo acordo ortográfico. Vamos ver uma por uma. Hoje a gente vê as regras de acentuação e na próxima aula a gente vê as regras de hífen. Massa? O novo alfabeto, mexeram no nosso alfabeto, veja só. O novo alfabeto, ele comporta as letras K, Y e Z, e antes elas não faziam parte do nosso alfabeto de língua portuguesa, e agora elas passam a fazer, tá certo? Então, a gente tem, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. O nosso alfabeto passou agora a ter 26 letras. E aí, por que essas letras foram assimiladas, Vivi? Porque o nosso vocabulário também anda mudando, né? A gente empresta, ou seja, pega emprestado muitas palavras estrangeiras. E aí, essas palavras estrangeiras acabaram fazendo parte do nosso dia a dia aqui na língua portuguesa. Então, é natural que queira-se colocar isso também no nosso vocabulário, tá certo? Então, palavras como darwinismo, download, software, playground e quilômetro passaram a fazer parte do nosso dia a dia e elas possuem essas letras que eram até então estrangeiras e agora estão naturalizadas, fazem parte também da língua portuguesa. As palavras, antes da gente entrar nas regras, vamos rever um conceito das palavras. Ó, eu tenho palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Eu acho que vocês lembram dela, mas a gente vai rever. Ó, oxítonas são palavras cuja sílaba tônica está no final da palavra, ou seja, é a última sílaba tônica. Por exemplo, abacaxi. A sílaba mais forte é o xi. Então, abacaxi é uma palavra oxítona. A paroxítona é quando a sílaba tônica é na penúltima sílaba da palavra. Então, eu tenho aqui, ó, telefone. Então, o fó é a sílaba mais forte. Essa palavra é uma palavra paroxítona. E a palavra proparoxítona é quando a sílaba tônica da palavra, a sílaba mais forte, é a antepenúltima. Como exemplo aqui, ó, relâmpago. Então, o lã é a sílaba mais forte da palavra. Então, eu consigo agora entender, e vocês relembraram, quais são as palavras, como elas se apresentam em termos de som. Tá certo? Ó, vamos para as regras em si. Nas palavras paroxítonas, que a gente acabou de ver, foi abolido o acento agudo nos ditongos abertos oi e ei. Nas palavras oxítonas, esses ditongos continuam acentuados. Então, ó, eu tenho palavras paroxítonas cujo acento caiu. Ideia, europeia, jiboia, boia e joia. Então, percebam que são todas palavras paroxítonas, cuja sílaba tônica é a penúltima, tá certo? Já as oxítonas, que são as últimas, a sílaba tônica é a última, o acento permanece, né? Segundo a regra. Então, a gente tem, ó, anéis, herói, fiéis e anzóis, tá certo? O que muda é o acento estar na oxítona, mas não na paroxítona. Já nas palavras paroxítonas, ou seja, cuja sílaba tônica é a penúltima, foi abolido o acento circunflexo nos ditongos O e E, tá certo? Ditongos com O e E sem acento. Então, a gente tem agora vou, dem, enjoo, vem, leem. Então, quando eu tiver aí o encontro entre vogais O, E e essa palavra for paroxítona, eu não utilizo mais o acento circunflexo. Beleza? O que mais? Vamos continuar. É um pouquinho de regra, mas dá para a gente entender aos pouquinhos. Continuamos nas palavras paroxítonas. Nas palavras paroxítonas, foi abolido o acento agudo na vogal I e na vogal U, quando aparecem após ditongo. Olha, o ditongo é a junção de duas vogais, tá certo? Então, a gente tem aqui, ó, baiuca. Eu tenho o ditongo A com o I e eu tenho o U aberto depois desse ditongo. É uma palavra paroxítona que foi abolido, então, o acento dessa palavra. Então, a gente tem baiuca,
feiura, tá certo? Como exemplo dessa mudança específica. Antes do acordo, essas palavras tinham acento. Agora elas passam a não ter mais. As flexões do verbo ter e vir, na terceira pessoa do plural, do presente e do indicativo, mantém o acento para diferenciar o singular do plural. Então, eu tenho o verbo ter, tá certo? E ele vai ser diferenciado porque eu posso usar ele para o singular e para o plural. Quando ele aparecer no singular, não tem acento. Quando ele aparecer no plural, a gente marca com o acento circunflexo. Então, eu tenho ele tem, ele vem, eles têm, eles vêm, porque no som não há distinção. Então, esse reconhecimento do plural tem que vir por meio da grafia. O trema, nosso querido trema, alguns de vocês nem chegaram a conhecer o trema, ele foi abolido de vez da língua portuguesa, tá certo? Ele não aparece mais em nenhuma palavrinha. Então, coitado do trema, foi excluído. Ele só aparece para palavras estrangeiras e importadas, nomes próprios, nomes de lugares. Então, nesse sentido, o trema ainda aparece. Como língua habitual do nosso cotidiano, ele deu uma sumida, tá certo? Ele não aparece mais. E a nova escrita sem trema de algumas palavrinhas que talvez vocês tenham chegado a conhecer com a utilização de trema e que passam a ser sem trema agora. Ó, a gente tem frequente, 50, consequência, tranquilo e pinguim. Todas essas palavras tinham trema e agora elas perderam, tá certo? Então, nenhuma delas se coloca mais. Não se usa acento gráfico, ou seja, acento agudo ou acento circunflexo, em palavras paroxítonas, a gente viu palavras paroxítonas agora, para diferenciá-las de outras palavras delas homólogas, ou seja, com a mesma grafia, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, para, que é a flexão de parar, tá certo? Do verbo parar. Eu paro de fazer alguma coisa, ele para de fazer alguma coisa. E para preposição. Então, as duas situações se escrevem sem acento. Não há mais diferença entre as duas palavras. A mesma coisa acontece com pelo. Então, eu tenho pelo, que é flexão de pelar. Eu tenho pelo substantivo masculino, que é o pelo, por exemplo, o pelo do braço. E o pelo, que é a contração de por mais ó. Então, nenhuma dessas situações eu consigo mais diferenciar. Está tudo sem acento agora, tá certo? Tudo se escreve pelo sem acento. Nem agudo, nem circunflexo. A diferenciação vai ser dada pelo contexto em que a palavra é empregada, tá certo? Vamos acompanhar alguns exemplos, porque parece que vai ficar muito confuso, né? Oxe, se eu tirei o acento de tudo, então como é que eu diferencio agora? A gente diferencia pelo contexto, né? Tudo que a gente fala está inserido de contexto. Então, vamos lá. Ó, vamos pegar a palavrinha para. Quando eu digo assim, para de me perturbar, eu estou usando o verbo parar. Eu quero que alguém interrompa o que está fazendo, nesse caso é a perturbação, tá certo? Pare de agir dessa forma. Então, pelo contexto, eu consigo entender que é o verbo parar. Vamos usar em outra frase, ó. Ele estuda para ser professor. Já é uma finalidade. Então, aqui eu tenho uma preposição. Preposição, a gente sabe, é aquela classe de palavras que une uma palavra a outra. Então, pelo meu contexto, eu vou conseguir dizer se ela é um verbo, se ela é uma preposição, se é outra coisa, tá certo? Ó, eu me pelo de medo de cobra. Eu estou usando o verbo pelar, tá certo? O pelo do gato está pela casa. Então, eu sei que isso não é um verbo, eu sei que isso é um substantivo, porque o pelo do gato é uma coisa, tá certo? É um nome. E quando a gente diz assim, passeamos pelo bairro, eu não estou falando nem do pelo do animal, nem do verbo pelar. Eu estou dizendo que a gente transita ali pelaquele local. Então, a gente tem o uso da preposição, unindo o bairro a passeamos, ao verbo passear aqui, tá certo? Dá para distinguir as coisas, é só ter calma, respirar, não se desesperar e vir comigo. Ó, acentos diferenciais que foram mantidos, alguns sobreviveram, tá certo? Quais foram eles, Vivi? O por do verbo com relação ao por preposição. Então, quando eu digo assim, ó, é muito importante pôr água nas plantas, eu estou usando o verbo pôr,
que tem o sentido de colocar. Então, quando eu usar o verbo pôr, o acento circunflexo é mantido. Quando eu for utilizar a preposição por, exemplo, o objeto passou por muitos ajustes. Essa aula passou por muitos ajustes para estar aqui hoje. Então, eu estou usando a preposição, tá certo? Não é o verbo, a gente não marca com o acento circunflexo. Verbo pôr. Para separar também o verbo pôr nos tempos verbais, olha aí, presente e passado. Porque se eu tirar o acento, ele vai ficar sem... Eu não consigo distinguir se ele está no presente ou se ele está no passado. Então, o acento vem para ajudar a gente a fazer essa distinção. Ontem, ela pôde ir à escola. Então, eu estou marcando aí passado. E no presente, ao contrário do passado, não há o acento. Eu posso dizer assim, hoje ela não pode ir à escola. Então, eu sei que eu estou falando do presente. O verbo ter, que a gente já viu, né? O verbo ter vai ter a marcação aí de singular e plural. Então, quando eu uso no singular, não tem o acento, ele tem que estudar, e quando eu uso no plural, é que eu faço essa marcação. Eles têm que estudar. Lembrando que na oralidade não há mudança de som, então a gente faz essa mudança na grafia. Verbo deter. O deter se parece também com o verbo ter, né? O verbo deter manterá os acentos gráficos para diferenciar o singular e o plural. Nesse caso, os dois têm acento, mas quando ele aparece no singular, o acento é agudo, e quando ele aparece no plural, o acento é um circunflexo. Então, ele detém o segredo, eles detêm o segredo. Massa? O verbo vir, a mesma coisa do verbo ter. O mesmo acontece com o verbo vir. O acento gráfico marcará a diferença entre singular e plural. Ela vem à escola de carro, uma única pessoa vem à escola de carro, ela está sozinha. Mas se eu digo elas, um grupo de meninas, então elas vêm à escola de carro. Então, eu tenho uma marcação com o acento circunflexo. Agora é a vez de vocês de produzir. A gente vai fazer um exercíciozinho. Respondam aí no chat, tá certo comigo? Ó, em qual dessas frases nós precisamos marcar o acento gráfico? Misericórdia. Será que eu prestei atenção na aula agora? É isso que você está se perguntando em casa, né? Mas não se aperrei não, sem estresse, que a gente vai juntos tentar resolver. Ó, eu tenho duas frases. Ela tem olhos bonitos e elas têm olhos bonitos. Eu acho que está até bem fácil. Contando com tudo que eu já disse aqui, vamos dar um pulinho lá no chat para ver o que está acontecendo. Se vocês ficaram calados, se vocês participaram. Vamos falar com a professora Adriana. Ah, professora Viviane, o chat está aqui bombando. Tem Eric, Maria, Luciano, Tito, professora de escola, Divino Espírito Santo, Nadir Colasso está aqui. Mandamos um abração para essas duas escolas. E eles estão aqui falando que é um pouco complicado essas regras do novo acordo ortográfico, mas estão aqui ligadinhos nessa aula, tá? Acompanhando direitinho. Tá certo, professora. Muito obrigada, gente, por acompanhar. Se vocês conseguirem aí dizer rapidinho no chat, a professora Adriana vai gritar aqui para mim, tá certo? Mas se vocês estiverem muito acanhado, professora Adriana, o que é que a gente faz? A gente responde. Claro, claro. No lugar deles. Com Eu sei certeza. que o assunto é difícil, parece muito complicado, mas não é não, viu? Se você tiver calma, tiver paciência, para ir regrinha por regrinha, vai utilizando o quê, menino? Na redação. Quando você for escrever no singular e no plural, aí você já pode praticar essas regras aqui, ó. Por exemplo, essa primeira questão que eu coloquei aqui, qual é a resposta? Em qual dessas frases nós precisamos marcar com o acento gráfico, com o acento circunflexo, lembra que eu falei? É quando a gente usa o plural, né não? Então, ó, ela tem olhos bonitos, vai ficar intacta, não teve mudança nenhuma. Mas quando eu coloco elas têm olhos bonitos, é mais de uma pessoa, é mais de uma menina, então a gente vai precisar da marcazinha do plural. Então a gente coloca... Professora Viviane. Oi, a Adriana quer falar. O Eric falou que é no tem. Que é em qual ele- tem? Não tem? Ele falou.
E aí? No plural ou no singular, Eric? Mas agora eu já dei a resposta. É no plural, tá certo? Vamos ver outra questão? Ó, em quais dessas frases o uso do trema está correto? Eita, eu disse que o trema tinha sido abolido da língua portuguesa, né? O coitado foi embora, foi rechaçado. Mas tem exceção, né? Tem um uso aí para o trema que ainda está valendo. Qual é esse uso, Viviane? Quero que vocês me digam, tá certo? Será que vocês conseguem dizer aí rapidinho? Ó, se eu digo assim, eu estou tranquilo, será que isso tem trema? Se eu disser assim, ó, Thiago Miller é um bom atleta, adoro pinguins, são tão adoráveis, ou durmo à tarde com frequência. Qual desses usos do trema ainda está correto, ainda é aceito? Esse é fácil também, né? Coloquei aí com muito boazinha para vocês, é o Thiago Miller, porque é um nome próprio importado, tá certo? E nesses casos específicos, o trema se mantém. É isso, minha gente, eu vou me despedindo. Antes a gente vai lá no chat se despedir da professora Adriana. Então, pessoal, foi massa demais estar aqui com vocês, né? Vocês interagindo aí. O Eric respondeu, Miller, não é? Acertou, parabéns, Eric. E até a próxima, pessoal. Nos vemos em breve. Gente, é sempre uma alegria ficar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido tudinho da nossa aula. Eu sei que é um monte de regra, assusta um bocado de gente. Assusta a gente que não gosta de gramática, mas você pode sempre voltar e rever o conteúdo, tá certo? Na próxima aula, a gente continua falando sobre as mudanças do novo acordo ortográfico, mas a gente vai ver as regras de hífen. Vixe, será que mudou muita coisa no uso do hífen? Ou não? Será que continua a mesma coisa? A gente responde na próxima aula. Um cheiro e até breve.